pela primeira vez, nós temos uma atividade bem eclética e eu acho que interdisciplinar, né? Porque o Fernando Henrique, o professor Fernando, ele é fisioterapeuta, mas é engenheiro mecatrônico. Eu sou físico, mas estou na área da engenharia. Então, hoje eu digo que eu sou mais físico ou mais engenheiro do que físico. E isso às vezes, tem uma conotação meio pejorativa, porque os físicos eles se acham melhores do que os engenheiros, né? Mas hoje, eu trabalhando com o pessoal da engenharia, eu acho exatamente o contrário, né? Eu acho que a engenharia, ela é justamente... Tem um canal aí no YouTube do Wagner Rambo, que ele fala que a engenharia ela é a aplicação intencional, né, do conhecimento básico da ciência. E é isso mesmo, né? Então, hoje nós temos a presença do médico veterinário Tiago, que vai se apresentar, e ele vai nos falar de uma coisa totalmente inusitada, bom, inusitada dependendo do ponto de vista, né? Que está sendo, né? O seu hobby, posso dizer hobby? Eu acho que é mais que hobby, né? Começou como hobby. Começou como hobby. Começou como hobby. Do que ele está fazendo aí para nós, né? Então, muito boa noite, muito obrigado. Nós nos conhecemos no Mega Expo 3D. Mega Expo 3D BR, né? Que é um evento de impressão 3D nacional, né? Talvez o maior evento nessa área aí. Nós nos conhecemos em Sorocaba, na Facens. Então, foi uma oportunidade muito boa, muito rica, né? Porque a gente viu ali profissionais, empresas, youtubers, pessoas altamente influentes e gente de alto nível ali, né? Então, eu te agradeço, Thiago, pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite. E eu convidei o Fernando, porque o Fernando, sendo um parceiro nosso, ele foi meu orientado de TCC, da engenharia mecatrônica, né? Mas o Fernando, hoje, ele é docente aqui no Unisalesiano, no curso de fisioterapia. E ele tem sido nosso parceiro em vários projetos que nós desenvolvemos juntos, né? Inclusive, você viu aquele projeto lá do exoesqueleto, de membros inferiores, né? Ele foi co-orientador também, né? Então, a gente sempre tem trabalhado junto em alguns projetos aí. Se quiser dar um alô, Fernando. Muito obrigado por ter me convidado, professor Edival, né, para essa conversa, né? E eu fiquei muito feliz porque a hora que eu vi a qualidade, né, ele mandou o vídeo para mim, que eu não pude participar dessa feira. E a hora que ele me mostrou o vídeo, eu fiquei maravilhado pela qualidade, né? Principalmente, eu sou fisioterapeuta, né? A gente estuda muito a biomecânica. E aí temos também a engenharia. Então, a hora que eu vi a qualidade da movimentação, né? Dos graus de liberdade das próteses que você desenvolveu, eu fiquei muito maravilhado. Falei, pelo amor de Deus, eu quero ir sim. Então, a gente veio para bater esse papo. Gostaria muito de ouvir sobre o seu projeto. Eu vou perguntar bastante, pode ter certeza, né? Também é isso. Espero poder responder. Saber muito sobre isso, né? Assim, eu sou engenheiro, mas eu vou principalmente pender para o lado da biomecânica, né? Desenvolvimento biomecânico da antropometria mesmo, né? E eu acredito que vai ser muito, muito proveitoso. O professor Edival sempre é muito certeiro nesses projetos. Então, por favor, explica para mim. Só um minutinho, vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Sim, perfeito. Só um minutinho aqui, que eu acredito que deve ter dado uma falha aqui no meu... Eu vou perguntar bastante, né, eu quero saber bastante aí sobre o seu trabalho. Então, explica para mim como começou, qual foi a motivação para você fazer isso. Depois eu vou explicar como começou a minha motivação, né? Sim. Eu era fisioterapeuta, só fisioterapeuta,
E aí eu comecei a engenharia já com a ideia, né, já com interesse do desenvolvimento da robótica assistiva. Só que eu não tinha ideia que tinha esse nome, né? Que era robótica Uhum. assistiva. Eu sabia que eu queria trabalhar no desenvolvimento de tecnologia para diagnóstico ou tratamento fisioterapêutico. E também buscar evidência nos tratamentos que tinham que não tinha evidência, né? Eu sei que dá resultado, mas não tem evidência. Como a gente consegue isso, né? Eu acredito que com a engenharia eu vou ter conhecimento, técnica para desenvolver ou dispositivos para conseguir ter evidência ou, né, com os dispositivos existentes, utilizar para conseguir evidência. E aí eu caí no mundo logo de cara, já conheci o professor Edival, né? Depois eu conto a historinha aí para você entender um pouquinho melhor. Mas conta pra gente sua motivação aí. Bom, então, meu nome é Thiago, né? Thiago Freitas. Eu sou de Patos de Minas, Minas Gerais. E, como o professor falou, eu sou veterinário. Já há 14 anos. Continuo atuando na área, sempre atuei, certo? Eu trabalho na área de cirurgia de grandes animais, mais especificamente bovinos, certo? E eu comecei nessa parte de desenvolver esses produtos mais como um hobby. Eu sempre tive ali aquele pezinho na parte de artes, sempre gostei de desenho, pintura, e comecei a fazer as modelagens, a gente chama modelagens tradicionais, usando massas, argilas. E eu sempre via, antes de conhecer a modelagem digital, eu via algumas estatuetas tão perfeitas, e eu ficava pensando, mas como é que fazia isso? Porque não tinha como fazer isso na mão. Quando foi que eu conheci a modelagem digital, a modelagem 3D. Então começou como hobby, produzindo peças artísticas, estatuetas de super-heróis, personagens de filmes. Só que, desde o início, eu tinha algo que me incomodava, que eu era interessante produzir uma peça ali, a gente postar nas redes sociais, a pessoa dar um like, falar que gostou, tudo, mas ficava nisso aí, certo? A pessoa ali falar, elogiar, dar uma curtida, ok. Não que isso não seja importante, mas me tirava, me incomodava, porque eu tinha uma vontade de criar algo que fosse relevante, sabe? Algo que gerasse ali alguma, algum, algo positivo para a sociedade, para as pessoas. E realmente busquei algo nisso. Mas até então ali eu fiquei pensando, nunca eu tinha pensado na robótica. Até que, eu vou falar, não teve ali um start inicial, algo que me motivou. Eu acho que foi muito natural, porque sempre eu gostei dessa parte. Enfim, a gente via em filmes, em animes, toda essa parte robótica, essa parte futurista. E quando eu via essas imagens, esses filmes, eu sempre ficava pensando ali, vamos dar um exemplo. Aquele filme Transformers, todo mundo conhece, né? Então, sempre que eu via ali o robô se movimentando, eu ficava pensando, tá, mas se isso fosse real, como é que realmente faria essa movimentação? Como é que seriam os motores? Como é que seriam as ligações? Qual é a energia que faria tudo aquilo que eles fazem, sabe? Eu sempre fiquei pensando nisso. E, e até que surgiu a ideia, pô, se eu faço a modelagem, eu tenho essa vontade, eu gosto dessa área, eu vou começar a produzir. E veio na cabeça. Comecei a desenvolver na cabeça esse processo. Eu tenho assim, por mim, eu não consigo desenvolver, escrever, desenhar o protótipo. Eu fico imaginando ali na cabeça, vamos dizer, formando a imagem do protótipo com muito detalhe na cabeça, até onde eu comecei a falar, não, agora eu já tenho ali a ideia de como fazer e comecei a ideia. Eu não, inicialmente, logicamente, não tinha, eu vou fazer isso para quê? Foi depois de começar a desenvolver o primeiro protótipo que eu fui vendo ali aonde eu poderia tornar esse produto, como eu falei ali, relevante, certo? Então, esse meu projeto,
ele está focado não em produzir um produto final. O meu objetivo final não é produzir ali vamos dizer, um exemplo, uma prótese biônica funcional ali, um produto, certo? A minha ideia é produzir protótipos. E esses protótipos, para que esses protótipos sejam usados em diversas áreas, seja na produção de próteses diversas, não só próteses de mão, de braço, tá? Braços robóticos, em geral, usados nas indústrias, exoesqueletos, drones, sejam drones terrestres, subaquáticos, e para que isso seja usado também, esses produtos sejam usados tanto para pesquisa, que sejam usados para aplicações diretas com produtos mesmo, certo? Tanto para desenvolvimento de produtos ou de pesquisa, como falei inicialmente, seja para universidades, indústrias, centros de pesquisas fora dos centros universitários, né? E também que possa usar também na educação, escolas e universidades. Por que isso? Quando eu pensei em fazer um produto, vamos fazer um produto, eu achei ele muito limitado, sabe? Com o protótipo, eu posso expandir esse uso, certo? Eu não fico limitado a criar um produto e aquele produto a gente tem que pensar na parte comercial, no desenvolvimento ali, como ele vai ser replicado, se ele vai ter saída, certo? Eu não queria entrar nessa área. Eu queria produtos que realmente pudessem, vamos dizer, eu pudesse disseminar tanto o projeto como o produto final, entende? Essa é a ideia. Ou seja, você está bastante focado em si no desenvolvimento. No Digamos desenvolvimento. Assim, se a gente pudesse entender, né, a coisa como sendo uma instituição, né, digamos assim, né? Então haveria um departamento de desenvolvimento, de criação, e os caras que vão mexer lá com marketing, com venda, colocar coisas no mercado. A sua preocupação é muito interessante porque você está focado na tentativa de encontrar soluções, né? Você quer resolver problemas. Você quer resolver problemas, não é? Nas mais Isso. diferentes. Interessante. Assim, a ideia é facilitar para que ajudar diversas áreas a resolver esses problemas. Nesse projeto, para que isso possa acontecer, logicamente está numa fase bem inicial, eu trouxe algumas ideias para dentro do projeto para que eu pudesse seguir, não me perder no caminho, certo? Então, ali eu trouxe dois conceitos dentro desse projeto, que um é um conceito bem novo, chama Design Thinking. O Design Thinking, de fato, é você criar algo, seja um produto, um serviço, focado tanto na criatividade, na colaboração, ou seja, você não ter aquela ideia, aquele produto só para ti, certo? Você agregar conhecimento. Mas que tal produto ou serviço tem um foco ali nas pessoas e nos seus problemas, certo? Sempre ali buscando uma inovação. Esse design thinking foge também daquela ideia da mesmice, repetição, querer ficar vamos dizer, numa área de segurança, criar algo ali que, eu sei que já existe, eu sei que funciona, então vamos fazer igual, entende? Então, como são protótipos, além de enxergar ali aquela estética do produto, eu tenho que ver como esse produto vai fazer uma diferença para a pessoa, para a persona ali que se direciona, né? Essa é uma ideia. E você desenvolveu, perdão, interromper, e você desenvolveu a prótese biônica, né? Como um objeto final ali, porém, você desenvolveu com a consciência de que você pode usar os dispositivos e essa modelagem em qualquer outra peça, independente do formato, vamos dizer assim, né?
Isso. A ideia é criar não só um produto, mas um projeto. E esse projeto ele seja maleável, de certa forma. A gente consiga transformar ele para que ele possa ser usado em diversas áreas, sabe? Então, assim, eu quero fazer com que não seja que eu produza assim, um produto final, mas eu quero criar uma ideia, projetos que tenham uma certa flexibilidade. Você tá trabalhando numa ideia que a gente trabalha, que é o seguinte, né? Assim, pelo fato, eu não posso ter que medir minhas palavras, né? Mas pelo fato da gente ter aqui uma condição, como que eu diria, nós não temos, nós não temos departamento, nós somos um centro universitário que não é uma faculdade, não é uma universidade. Então significa assim que nós não temos, nós que somos docentes aqui, somos professores que ganhamos por hora aula. Isso significa que, no geral, a gente não tem departamento de pesquisa, por exemplo, né? Então, aí dentro disso, esses anos todos, o que eu tentei fazer foi algo parecido com o que você fez. Ou seja, a cada projeto, por exemplo, eu mostrei para você aquele projeto do, do exoesqueleto, lá de membro inferior. Sim. Então, aquele foi o primeiro protótipo. Já no segundo protótipo, a gente realizou várias implementações funcionais ou biomecânicas. E um outro projeto também, que foi um exoesqueleto de membro superior, também nós trabalhamos nessa mesma ideia, ou seja, ir aperfeiçoando o protótipo. Ou seja, nós não estávamos preocupados em ter um produto final, não é? Porque nós não tínhamos não temos, né, a verba suficiente, nós não temos pessoal, né? Porque no nosso caso aqui, esses projetos são feitos por alunos, né? Então, e muitas vezes chega a condição de não ter nem aluno para fazer o projeto. Por exemplo, agora esse ano, 2022, para dar continuidade a esses projetos aí de exoesqueleto, nós não tivemos nenhum grupo de alunos interessados, né? Enfim, mas isso é uma coisa que é normal, tá? É normal. Então, é o que você está falando, você está buscando, então, o aperfeiçoamento e você está procurando, então, usar o Design Thinking, né? Que o foco do Design Thinking é justamente você ouvir o cliente ou você perceber a necessidade do cliente, ou do usuário, né, melhor dizendo, e aí trabalhar em função de atender a necessidade do usuário, né? É o que você está focando, né? Da pessoa. Bem interessante. Um outro pilar que eu tento seguir nesse projeto, o que eu acho mais interessante, que eu tento aplicar também a engenharia reversa, onde eu uso meus próprios protótipos e avalio quais foram os pontos negativos, quais foram os pontos de estrangulamento, as falhas, para que eu possa aplicar um segundo projeto, eu consiga alterar isso. Então, assim, é como se as falhas do projeto gerassem uma evolução, uma melhoria dos produtos seguintes. Certo? Então, assim, a fabricação, quando eu penso assim, vamos pensar ali que eu estou na prótese, vamos exemplificar. Essa foi a minha primeira prótese, aquela que o senhor viu lá que estava em movimentação, né? Foi a minha primeira, essa que realmente visualizei ali de início. Desde o início eu falei, não, vamos fazer a primeira prótese para testar os movimentos. E a minha preocupação era dedos, movimentos de dedo, como é que ele ia fazer o fechamento, certo? Eu não tinha a ideia de usar cabos de aço, eu queria que o dedo pudesse parar na metade do caminho, do movimento, e que nesse meio termo tivesse uma certa força. E para realizar o segundo protótipo, eu já fui corrigindo algumas coisas desse primeiro projeto. É um primeiro projeto que ficou com muito material, já diminui bastante. Já vi outras possibilidades. No segundo protótipo, eu já quis adicionar movimentação. Outras movimentações, como o Fernando disse, liberdade de movimentação. Então, além
do movimento de abrir e fechar, além do movimento de ângulo, o primeiro protótipo também tem a movimentação de ângulo de dedão. Achei isso muito importante para a mobilidade, né? E quis adicionar o movimento de pulso. Conversando com fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, eles me falaram que uma grande dificuldade é essa movimentação de pulso. É importante. E também, então, quis trazer isso. E para esse projeto, eu quero focar muito nessa movimentação, que eu acho que é um diferencial, certo? Então, eu quis trazer uma movimentação tanto lateral como frontal, certo? E fazer esse movimento de giro. Não consegue fazer esse movimento de giro nesse protótipo. Esse protótipo eu não consegui ainda, não tive realmente tempo para fazer a programação dos movimentos. Eu uso, só para o Fernando se interagir, Fernando, o Arduino para testar os movimentos, certo? Então, a outra coisa eu tive que aprender também a fazer a programação para fazer os testes de movimento. Esses protótipos, eles usam motores, servomotores. Logicamente, como produto final, não é o motor ideal. Existem outros motores que a gente pode ser usado. Mas, inicialmente, a gente usa ele porque eu estou fazendo primeiro ali a testagem de movimentos. Existem outras, depois vai ter outras situações que a gente vai buscar, questão de materiais, né, que a gente vai poder usar, questão de dimensionamento, testes funcionais. E o que mais me motiva no projeto assim é que eu posso desenvolver vários. Eu não estou preocupado se eu vou errar em um modelo. Eu não quero, assim, sinceramente. Aqui teve alguns erros. Por exemplo, esse projeto aqui. Bom, eu pensei, se eu vou fazer uma prótese biônica, logicamente que ela leva energia. Então, pensando na bateria e tudo, mas já pensei em uma tela, onde pode informar os dados referentes à bateria. A gente pode pensar mais à frente, conexão com o celular, receber chamadas, mensagens. Por que não? Por que não pensar em algo mais futurista, né? Adicionar isso. Então, assim, nesse primeiro projeto, a primeira coisa que eu fiz foi queimar a tela, para tentar, quando eu fui ligar. E assim, mas não me desmotivou. Já mostrou o que eu não devo fazer. Certo? Qual tela não usar? Essa aqui já não tem mais jeito, vou ter que pensar em outras. Certo? E eu ia falar? Me fugiu aqui agora. Mas só usando esse parente aí, eu gostei muito do movimento de punho, que realmente é um desafio para a gente na robótica, porque a gente se baseia no movimento de prótese de alta tecnologia, como a Babyonic. Acredito que a sua tem grande aparência com a Babyonic, né? Essa segunda teve. Não foi intencional, mas teve. Exatamente. Parece muito a Babyonic, ela é bem antropométrica, né? Antropométrica é que tem a aparência, né? Tem as medidas do corpo humano. E a sua tem um movimento, acredito que não cheguei a ver, não percebi se tem movimento de rotação. Porém, eu percebi que tem a de flex, extensão, né? E de desvio NARDES e o radial, né? Já é funcional. A ideia, quando eu fui desenvolver esse segundo projeto, era para ter. Porém, como eu não estou utilizando os motores realmente corretos, funcionais, eu não pude fazer por questão de espaço, que eu não queria aumentar demais a prótese. Mas eu já tenho todo o projeto desenhado, de certa forma, na cabeça, de fazer esse giro. Ele vai, nos próximos projetos, onde eu quero focar nesse movimento de punho, com certeza vai ter esse giro sim. A ideia é ter. E que funcione em conjunto. É uma preocupação, sabe? Que não falar, eu tenho que ficar parado para que gire. Não, eu quero que se ele faça um movimento lateral, ele possa girar também.
Mas existe essa ideia dos No próximos. caso, me responde aqui, você utilizou que tipo de material? A impressão é impressora 3D ou você fez a modelagem com algum outro tipo de material? Sim, a criação, eu faço toda a modelagem da peça. Eu não uso nada pronto, certo? Eu utilizo o programa ZBrush. Não sei se vocês têm alguma familiaridade com ele. O ZBrush é um programa de modelagem digital. Eu considero ele um programa de modelagem orgânica. Por ser uma modelagem orgânica e não cartesiana, me dá uma grande liberdade para produzir as peças. Existem algumas limitações quando a gente pensa em peças de engenharia, mas a gente consegue, de certa forma, contornar isso. Apesar de que eu já estou vendo necessidade de adicionar outros programas para desenvolver essas peças, como o Fusion 360. Um programa muito bom de uma modelagem digital na área de engenharia, certo? A produção é feita toda a impressão 3D. No caso dessas peças, eu usei a resina, não o filamento. Essa impressora está aqui atrás. Toda essa segunda mão, ela tem um total de 80 partes impressas, montadas. Parafusos, se eu não me engano, são 70 parafusos, mais ou menos. 60 parafusos. 60 parafusos. E os motores. Certo? Essa é uma preocupação, e assim, o que permite a criação de protótipos é testar materiais. Então, assim, hoje o professor Edival viu o material que foi usado lá, né, testou, né, um material muito resistente, uma resina de alto, chama uma resina impact, de alto impacto. Essa é a mesa do martelo? É o mesmo martelo. Nossa, impressionante. Lá no evento, a empresa que produz resina, pode falar o nome da empresa? Sim, claro. Sim. A Smooth 3D produz essa resina. E para quem conhece resina de impressão 3D, sabe que não é muito resistente. Caiu no chão, quebra. E a empresa fez um martelinho, né, dessa resina, sim, e botou o pessoal lá para bater prego na madeira. Esse martelo feito para resina. Nem trincou, nem marcava, né? Nem marcava. Impressionante. Caraca. Ela é leve, né? O martelo, de certa forma, é leve. Sim. Porém, uma resistência incrível. Além de... Eu testei outros materiais também. Toda essa parte cinza aqui, ela é um silicone, uma borracha. Também impressa em 3D. Testei ali para dar um certo atrito na pegada. Certo? Então, aqui, a ideia, então, o que mais me motiva nesse projeto, tá falando, é poder produzir desenvolver vários projetos e sempre estar ali melhorando. Ali é o estímulo que dá para a gente, né? Sempre buscar o melhor. Não tem aquela preocupação, eu tenho que fazer, eu tenho que acertar, porque aquele produto vai ser o final, eu tenho que vender aqui, você tem um prazo, certo? Então, isso me motiva. Pode falar. Desculpa, essa sua impressora aí, ela é um modelo de entrada? É o modelo de entrada. Oi? É o modelo de entrada. Essa aqui é uma foto. Anycubic? Anycubic Photo. Anycubic. É o primeiro modelo. Hoje já tem modelos bem mais avançados, com impressão mais rápida, maior área de impressão. Eu tenho também essa aqui, é de filamento, é a Ender 3, é o modelo de entrada também. Mas são impressoras que atendem tranquilamente. A única coisa que me limita é a área de impressão. Sim. Tem impressoras, como aquela que estava lá no evento, que tem uma área de impressão, principalmente de resina, muito maior. Certo. Isso pode gerar alguns limites. Porém, eu busco nos protótipos evitar peças muito grandes. Eu prefiro fazer uma montagem pensando também em fazer reparos. Como no produto final, eu posso ter peças de reposição.
mais fácil. Tá? Então, assim, um exemplo. O antebraço, certo? Ele não é uma peça inteira, essa parte. Ela tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 partes. Então, fica muito mais fácil eu ter acesso ao sistema interno de motores. Eu posso tirar essa parte lateral aqui, onde tem a saída da fiação, né? No caso que eu botei a saída só para testar, certo? Sim. E ter acesso ao sistema para fazer alguma correção, alguma substituição de peça interna, sem eu ter necessidade de tirar todos, montar todo o sistema. Eu tenho essa preocupação que facilita demais, porque vamos pensar num produto final, a gente tem que pensar o depois. Como ele vai ser útil? Eu tive alguns relatos de profissionais da fisioterapia, terapeutas ocupacionais, pessoas que ela até chegou a adquirir a Babyonic, uma outra prótese chinesa, caríssima, me falou que foi mais de 200 mil reais, Sim. que usou por 2 meses, quebrou e não teve mais como usar. Nossa. Foi inviável a reparação. Que impressionante. Não tinha no Brasil, teria que enviar o produto, a peça para outro país, fazer a manutenção. Eu sei que, de acordo com o relato, ficaria mais ou menos 40 mil reais. Nossa, que absurdo. Além do que, a peça ela não funcionava bem. Por quê? É uma preocupação que eu tenho. Quando você adquire uma prótese de outros países, muitas vezes não tem o suporte necessário. Exato. E a gente sabe, no estudo ali de interface neurológica, por exemplo, a gente sabe que demanda muito treinamento de uso, né? Encaixe, tudo. E o que motiva também é que produzir peças assim, aqui no Brasil, a gente consegue corrigir esse problema, a gente consegue minimizar essa dificuldade. Sim, exatamente. Sabe que recentemente eu conheci uma pessoa, eu não vou falar o nome não, porque se eu falar o nome vai expor a empresa, né? Mas é um homem, né? Um homem que utiliza uma cadeira de rodas, e ele ganhou essa cadeira de rodas, uma cadeira de rodas motorizada, e o problema é que o controle da cadeira é muito duro, e ele não conseguia, ele conseguia movimentar o controle, mas acontece que, devido à condição de saúde dele, só o fato dele movimentar ali com uma das mãos, né, já o deixava bastante cansado. E acontece que a empresa, ela fez assim um pouco caso, né, até eu senti, né, em relação a resolver o problema. Resolver em parte, mas não totalmente, sabe? Então eu fiquei pensando assim, nossa, uma empresa que vende uma cadeira de rodas dessa, né, nesse nível aí de custo, deveria, no mínimo, ter mandado um técnico, né, uma pessoa da empresa lá na casa da pessoa para ver realmente a condição de saúde dele, né? Porque eu achei um absurdo, né? Então, é aquela coisa assim, poxa, a empresa vende o produto tal, mas parece que, na verdade, não está, de fato, preocupada com o usuário, sabe? E a gente sabe que são produtos... Na verdade, ele tem uma preocupação muito baixa com o pós-venda, né? Vamos dizer assim. O importante é até a venda, depois não importa mais. Então, é um problema, né? E aí, por exemplo, ele teve que esperar terminar o prazo da garantia, e aí 2 irmãos, né, que eu não sei se fazem algum curso técnico, algum curso de engenharia na USP, se não me engano, resolveram o problema praticamente fazendo ali um joystick, né? Um joystick que é esse joystick usado aí nesses aparelhos aí de jogos, quer dizer, uma solução simples, né? Bem simples, né? Então, quer dizer, é o que você falou. Muitas vezes você tem equipamentos importados aí. O ano retrasado, não, o ano passado, perdão, 2021, eu fiz uma pesquisa e eu vi que o SUS paga próteses de mão para várias pessoas que entram na justiça. E essas próteses custam em torno de 200 mil reais.
não é? Isso. E aí entra nesse problema que você falou aí, né? De repente, uma peça que quebra, né? Ou algum ajuste que é necessário, acaba o usuário tendo dificuldade, né? Exatamente. Me responde uma coisa. Ah, perdão. Oi? E me responde uma coisa. É pesada, porque pra gente assim, pra pessoa que é amputada, né? Ela perde um membro, ela com o tempo até formar o coto, a cicatrização correta, a reabilitação ali do coto, tem o problema da diminuição de força. Então a prótese normalmente tem que ser leve, né? No caso desse produto em específico, ele tem, qual que é o peso dele aproximado? Ó, esse projeto em si, ele não poderia ser usado, porque tem um certo peso, média aí. Esse aqui tem aproximadamente 1,2 kg. É muito pesado para uma prótese. Só que uma das minhas preocupações é onde que é importante num projeto desse a gente estar ali juntando diversas expertises, diversos profissionais, a gente tem que pensar no material que a gente vai usar como produto final, certo? Que seja a resina, ok, mas a gente tem que tentar produzir a resina o mais fino possível, onde a gente consiga ter resistência e leveza. Os próprios motores também, buscar motores mais leves. Então, não é, vamos dizer, eu confesso que não é a minha preocupação, é a minha preocupação, mas não foi aqui nesse projeto. Porque é onde nessa fase eu estou buscando a funcionalidade, certo? É uma questão de movimento. Mas temos que ter essa preocupação, sim. Buscar materiais onde a gente precisa desses profissionais, onde a gente vai conseguir buscar materiais que realmente sejam compatíveis. Compatíveis em relação à funcionalidade também do peso. Aí, Isso. Até mesmo porque, no caso dessas empresas que já produzem soluções desse tipo aí, normalmente eles possuem fornecedores que desenvolvem, no caso de motor, né? Eles já têm fornecedores que desenvolvem motores específicos para essa aplicação, entendeu? Então, por exemplo, é o caso da Maxwell, né? A Maxwell é uma empresa suíça que fabrica motores, inclusive para a NASA, né? E eles desenvolveram uma solução que é uma junta robótica justamente para exoesqueleto. E essa junta custa, se a gente fosse importar, pagando imposto aqui do Brasil, ela sai quase R$ 200 mil, para você ter uma ideia. Mas ela, viável, né? mas ela é bem compacta e tal, né? Leve. Mas, então, no caso aí, seria possível a gente encontrar um parceiro, né? E desenvolver um motor que fosse mais compacto e mais leve também, né? Essa é a ideia. A ideia é essa. Eu preciso, porque eu não quero, de certa forma, aprofundar demais na produção de uma peça final. No caso dos motores, né? Dos materiais, é onde a gente precisa ter essa parceria. É importante ter essa colaboração, cocriação do projeto. Não dá para fazer tudo sozinho. Não tem como. Uma Você já cocriação. pensou em fazer alguma parceria com algum centro de pesquisa, alguma universidade? Ele vai fazer conosco. Já está certo, já está assinado. Tá firmado. Falta só colocar o selo e a forma de pagamento das partes. Estou brincando. Não, antes que ele responda isso, Fernando, eu já vou responder a pergunta, tá? Vou me antecipar. Ele vai fazer um contrato de exclusividade com a gente, entendeu? Então aí já não adianta. Eu gostaria mesmo, porque eu percebi na prótese que você fez muito bom conhecimento, né? Você percebeu muito bem a forma humana e a importância do movimento, né? Você colocou o movimento de uma forma muito harmônica, né? E você conseguiu recriar o movimento humano com motores, né? E com juntas. Isso assim, para qualquer engenheiro aqui, né? Eu tive muita dificuldade para mostrar a importância disso. Para eles era
Para eles é importante fechar igual aquela né, que é bom, não precisa fazer oponência do polegar, não precisa fazer adução, não precisa fazer nada disso. Então eles não entendem a importância desses micromovimentos. A gente chama de artrocinemática, né? A ortocinemática é o movimento que você vê, né? Aí você vai, vou levantar o braço, mas e a artrocinemática, que é exatamente o movimento que proporciona um grande movimento, que é o macromovimento. Então, assim, o que você fez na prótese, eu percebi que você conseguiu reproduzir muito bem esse movimento humano, né? Se você colocar uma luva nessa prótese, confunde com uma mão humana. Então, esse conceito que você falou, Fernando, foi o que gerou o nome desse projeto. Gostaria de falar um pouco do nome, o projeto Mimesis. Mimesis, ele é eu não sei se já ouviram esse termo? Como? Mimesis. Não. Então, eu nomeei o projeto como Mimesis. Mimesis, ele é um termo grego que quer dizer a faculdade que o homem tem de reproduzir algo. Na arte, esse termo quer dizer a arte imita a vida, a arte imita a natureza. Só que mimesis, as palavras biônica e biomimética deriva dessa palavra, desse termo mimesis. No caso, a biônica, ela estuda organismos vivos e com recursos tecnológicos, recursos eletrônicos, aplica à realidade humana, a uma necessidade, no caso de uma prótese, certo? Então, a biônica é a maneira da vida, vamos dizer, o termo biônico quer dizer como é a vida, certo? Ela replica como a vida é. A biomimética, ela também estuda organismos vivos, porém, esse estudo é levado à aplicação em soluções de design. Então, a biomimética, que é derivada da palavra mimesis, todos os meus projetos, agora pensando no design, eu tenho como ponto de partida o design da natureza, certo? Eu quero buscar ali o design que existe na natureza, porque a natureza já vem ali, vamos pensar, ela já vem se aperfeiçoando há milhares de anos, certo? Então eu quero usar esse design que tem na natureza nos meus projetos, certo? Então a logo, ela tem a ver também com esse conceito. No caso aqui, eu quis, além de ser uma alusão à letra M, é a formação das ondas no mar. Então, eu quero ter esse conceito como norte também na hora de desenvolver um produto. Por isso esse nome. Eu gostei muito, você embasou, inclusive, muito bem, tanto a marca, né? A criação da marca, então você embasou muito bem isso. E você trouxe essa mesma identidade para a prótese, né? Então, assim, eu gostei muito disso, né? Isso aí ficou muito evidente, né? Na hora que eu vi. E assim, acredito que você tem esse potencial de gerar não só a prótese em si, né? Aí no caso a parceria com a gente, né? A gente vai poder desenvolver com mais facilidade aí talvez a próteses aplicáveis, né? A gente colocar, por exemplo, para você aplicar no coto, então a gente vai ter que ir lá estudar como que a gente aplica isso no coto. Aí tem que fazer um preparo, aí tem que preparar a prótese também, né? Aí tem que deixar uma parte específica para a aplicação do coto. Eu tenho a ideia, em questão, vamos pensar, falando em próteses, o que eu pensei? A gente sabe que existe diversos graus de amputação, correto? Então, assim, por isso que quando a gente tem uma peça pronta, específica ali, engessada, é a dificuldade de você resolver o problema da pessoa. Então, por ter esses níveis de amputação, é onde eu também pensei nessa questão de fazer as peças em várias partes. A ideia é que as partes sejam acopladas, certo? E que, por exemplo, uma pessoa que tem
a amputação, a gente fala, como é que é o nome? Desculpa, me Tem relembra. aí, no caso, a transhumeral, aí tem a Transradial. transradial, né? Translunar. A transradial, eu quero dizer. A transradial, eu quero ter peças que eu quero produzir um coto que se adapte e não ter que produzir uma peça exclusivamente para a pessoa. Eu quero que realmente que o coto ali consiga fazer uma adaptação, um fechamento de uma forma funcional e uma forma que não machuque, né, a pessoa. Aí eu também tenho essa ideia já e no futuro quero botar em prática também. No caso, como você tem já a impressora 3D, uma ideia aí futura é a gente fazer proporcionar um mapeamento, né, a leitura desse coto e já produzir um acoplamento, né, específico para aquele paciente. É possível também. Aquele acoplamento já fica disponível, ele coloca, encaixa, né, e aí depois encaixa a prótese. A tecnologia de impressão 3D, eu acho assim, o mais fantástico, ela vem para facilitar muito isso. Ela nos dá essa liberdade de produzir. Sem a impressão 3D, provavelmente eu estaria ali caminhando já, nem estaria tendo essa conversa, eu acredito, de certa forma, porque a falta dela nos limita. E essa tecnologia veio assim para realmente, acho que vai fazer uma revolução muito grande em diversas áreas, sabe? Tem muito a crescer ainda. E outro ponto importante, acredito que seja o custo, né? Qual seria o custo? Lógico, isso vai depender muito, né, de cada aplicação, né, de cada material, etc. Certo. Em média, para uma prótese que a gente vê aí, né, quanto você acredita que poderia ser de materiais, né, de dispositivos, de instrumentação, etc. Então, Fernando, como produto final, eu confesso que eu não tenho ideia, por causa que eu te falei. Não dá para saber agora. Não dá para saber. O que eu consigo falar é na prototipagem, eu consigo te passar uma ideia. Por exemplo, a primeira mão, ela tem um custo médio de R$ 1.500. Para uma prótese, para um protótipo, é muito barato. Sim. E veja bem, né? Você está falando em fazer né? Se a gente faz 10, isso pode cair bastante, né? E também assim, né? Como eu falei, você fez um protótipo, mas se a gente resolver fazer ou ter outras opções, né? De material e tudo, esse custo pode até cair bastante, né? Com certeza, varia muito, porque a gente tem essa questão de materiais, o que eu tenho observado é que até eu produzir essa para a segunda, o que eu tive de informações de novos materiais entrando no mercado, de materiais que estavam barateando muito, sabe? Então, Sim. assim, realmente essa questão de custo vai variar muito durante o processo de produção. Varia demais. Mas o que eu posso dizer é que a impressão 3D viabilizou demais essa produção. Totalmente. Muito, né? O que eu fico... Eu me pego pensando, um exemplo, se não houvesse a impressão 3D, mas o processo de modelagem, de criação da peça em 3D, vamos dizer, essa peça aqui, se eu não me engano, ela teve 60 partes. Essa média, 59 partes. Né? Agora, 59 partes. Fiquei pensando, para fazer essa aqui, em plástico injetado, por exemplo, para fazer um protótipo em plástico injetado, quanto que custaria isso aqui? Eu acredito, sinceramente, não ficaria por menos de R$ 20.000. Porque você ia precisar fazer a matriz, né? Matriz, é caríssimo. A matriz para construir a peça, né? Isso. Eu falei matriz, mas tem outro nome técnico. Nossa, me fugiu agora. É o molde, né? Entre aspas. Né? É como se fosse uma forma. Eu sei isso, que... como se fosse uma forma, né? Isso é caríssimo.
isso aí entra na área de ferramentaria, que os caras têm que fazer eles constroem uma forma, entre aspas, né? É caríssimo, é caro. Então, um projeto desse, com tantas partes assim, né? Mesmo sendo pequenas, teria um custo bem alto, viu? Não, e outra, quando eu fiz as duas, quantas peças eu tive que refazer? Fiz um ajuste, uma pecinha só, imprimi ela novamente, que eu vi que não ajustou direito, tudo. Dessa forma, ele pensando em fazer móvel, inviabiliza totalmente o processo. Não teria Sim. como. E veja bem, né? Tem uma coisa que sempre eu falo para os alunos, né? É lógico que a sua mão de obra, né? A sua mão de obra, ou seja, você fez o papel de no mínimo duas pessoas, o projetista, que é o cara que faz o desenho, e um outro especialista na área de medicina ou de fisioterapia, enfim, né? Ou seja, você fez o trabalho pelo menos de duas pessoas. Então, Mas eu diria 3, porque tem ainda a parte da eletrônica, né? não, justamente, sem falar da eletrônica, só a prótese. Então, quer dizer, imagina você colocando isso aí em custo, né, de realização de projeto. Eu fiz um orçamento aqui outro dia, um aparelhinho aí e tal, né? Até a pessoa me deu orçamento, eu acho que ela achou que eu era meio sei lá, meio burro, no sentido assim, né? Porque ele me cobrou R$ 4.000, olha, para você ter uma ideia. Era apenas um troço lá que é igual um giroscópio, mas é R$ 4.000, né? Para fazer a parte elétrica. Nossa, R$ 4.000 é muito dinheiro para nós aqui, não sei para você aí, né? Mas para nós aqui é muito dinheiro. Talvez para quem trabalha em São Paulo, quem mora em São Paulo, não é muito. Mas pelo nível de dificuldade, é bastante dinheiro. A não ser que a pessoa, é lógico, mas para quem está na indústria, para uma pessoa que presta serviço para uma indústria, R$ 4.000 não é muito dinheiro, né? Exatamente. Então, quer dizer. Aquela leitura também, né? Agora, você pega esse custo, você pega todo esse seu expertise aí que você teve, né, e coloca, por exemplo, na Europa, por exemplo, se nós estivéssemos na Europa, o quanto que essa prótese aí custaria, né? Porque a mão de obra lá é muito cara também, né? Então, tudo isso é para ser levado em consideração, né? Exatamente. Impressionante. Oh, Deixa eu te fazer uma pergunta. Falando assim mais assim de forma, como é que fala? Pragmática, né? Você acha hoje, por exemplo, suponhamos, a gente faz uma parceria aí, tá? O que você colocaria de necessidade material para, digamos, incrementar mais esse seu trabalho, esse seu projeto? Por exemplo, você falou assim, ó, a gente precisaria comprar uma impressora melhor, a gente precisaria ter mais duas impressoras. O que você acha? O que precisaria? Você pensou nisso? Pensei. Ah, Bom, isso você fala só para desenvolver os produtos, os protótipos. isso, isso. Olha, eu acho que eu já cheguei a pensar nisso. Eu não vejo a necessidade de mais equipamento. Certo. Não vejo, porque ele tem uma boa... Pensando em produzir protótipos, Certo. as duas impressoras me atendem muito bem. Uhum. Inclusive, vou até falar o nome da empresa, a Fast Crio, uma empresa de Goiânia, que o dono estava presente lá no evento. Uhum. Ele já tinha produzido algumas peças para ele. Eu produzi um mascote para ele. Eu posso pegar aqui, posso mostrar? Sim, claro. No início eu trabalhava com produção de peças. Bacana. Então eu produzi esse mascote para a empresa. Que bacana. E estavam presentes lá como visitante, lá na Mega Expo 3D. Certo. Nós não nos conhecíamos, eu acho que esse mascote, eu acredito que já deve ter de 2 a 3 anos que eu criei ele, a empresa. E essa empresa é uma empresa de propaganda, de arte visual. Eles trabalham, você vê, a empresa tem 18 impressoras, 18, 19 impressoras.
diversos tipos. E eles me presentearam uma impressora de resina. Ah, que legal. Legal. Pois é, teve lá, gostou demais do projeto, sabe? E Aham. me presentearam com uma impressora de resina. Então, Olha que legal. de resina e uma de filamento. Mas, respondendo à sua pergunta, eu não vejo a necessidade de aquisição de novos equipamentos. Certo. E a parte de material de produção, para a produção de protótipos, não existe grande quantidade. O que mais precisa não é a parte, o produto em si, mas aquela expertise de a gente buscar novos materiais para testar. Sim. Não estou falando só na resina, na produção, mas de motores, a gente tem que testar motores, materiais de até mesmo parafusos. Existe parafuso com materiais diferentes, até plástico, e deixar o produto mais leve. Inclusive, né, a gente, antes da pandemia, eu comecei uma parceria que a gente acabou descontinuando, né? Depois chegou a pandemia a gente parou, né? Mas era com a Fort Wayne Metals. A Fort Wayne Metals, ela é uma empresa que fabrica o nitinol, né? O nitinol, que é aquela liga de memória de forma que os dentistas usam para aparelho e que o médico usa para usar no stencil, né? Então, você aplica então, a ideia era usar aquele material para fazer o papel do ligamento. Bom, agora eu vou falar bobagem porque eu não sou da área, mas o ligamento, o músculo, né? Ou seja, o tendão, né? Porque nós não necessitaríamos do motor, dos motores, porque basta você utilizar o material, você aplica uma tensão, né? uma voltagem, e ele contrai e expande. E ele é um material bem leve, né? Porque, ou seja, e aí essa empresa, inclusive, nos cedeu algumas amostras, né? Porque esse material é difícil de comprar, né? Na espessura que precisaria. E, na verdade, na época, havia uma pesquisadora na Alemanha que estava já desenvolvendo uma prótese de mão, utilizando essa ideia, né? E existe um projeto inteirinho de um robô humanoide feito também com material parecido com esse aí, né? Ou seja, isso aí dá uma leve, deixa o projeto muito leve, já diminui muito. É isso que a gente tem que buscar. Esse é o foco, sabe? Eu não vejo uma necessidade inicial para desenvolvimento de projetos, aquisição de muitos equipamentos. Eu tenho certeza que, vamos dizer, para produzir um corpo inteiro, eu acho que eu consigo produzir com o que eu tenho. Sim, exato. Mas, dependendo se for um corpo inteiro, dependendo se necessitar de uma peça de impressões maiores, seria uma impressora de área maior, sabe? Mas nada exagerado, entende? Correto. Nossa, maravilhoso. Nossa, bom, Vamos conversar aqui, é muito bom saber um pouco sobre o seu trabalho. Eu acredito que isso, quando é feito assim, sem aquela busca, eu preciso fazer isso urgente, que eu preciso lucrar com isso, realmente você alcança excelência, né? E esse seu interesse por conseguir ir testando novos materiais, novos dispositivos, que vai trazer cada vez mais qualidade, né? A gente pode tentar esse nitinol, a gente pode utilizar novas formas de direcionamento dos tendões. Como você é médico veterinário, então eu não preciso falar para você da importância de saber posicionamento de tendão, né, para que haja o correto, o movimento correto, né, vamos dizer assim, né, e da musculatura, né. No caso, para a gente, o músculo é o motor, né, o tendão é a cordinha que vai até lá. E já o litinol, ele seria uma coisa só. Ele seria já o tendão e o motor. Nossa, e eu já consigo vislumbrar usar esse material, unir os dois, sabe? O sistema de movimentação com esse material. Eu tenho uma pergunta, assim, eu acredito que vai ser minha última pergunta, professor.
no caso da prótese, você utiliza servomotor, né? Então, eu Isso. inicialmente já ia perguntar para você qual que é a força, né? Quantos quilos de força por metro quadrado aí tem essa coisa, mas seria até bobeira minha perguntar, porque, né? Mas assim, a força vai ser a força do servomotor. Assim, e o atrito, como que essa prótese se movimenta bem, tem algum atrito, né? Você percebe, né, que ela tem uma resistência ao movimento sem nenhuma carga, vamos dizer assim, né? Se ela consegue, eu vou mostrar para você ver que fica melhor. Bom, eu fiz essas próteses, vamos pensar nos dedos, correto? Eu pensei muito na anatomia, na vida, onde eu levo aquela questão do mimesis, certo? Ela tem todo um sistema, toda essa parte aqui, ó, vou tirar mais perto, é uma capa e por dentro, que eu chamo de ossos, tem todo o sistema de articulação. São 8 pontos de articulação em cada dedo. O normal a gente vê 3, Sim. concorda? Em cada junta. Sim. Nesse dedo, para justamente evitar isso que você está falando, ter um movimento mais harmônico, eu utilizei 8 pontos de articulação. É como se o que eu observo com isso? É como se eu estivesse usando o sistema de engrenagens. Quanto mais engrenagens, menor a força de movimento. Isso, você usou a ideia de associação de polias na física. Exatamente. Quanto Então, mais polia, menos força você precisa. exatamente. Então, assim, Interessante. Muito bom. um dedo, olha, eu vou chegar mais próximo, ele é feito força em apenas um ponto. Você está para ver aqui, nessa haste. Interessante. Essa haste, ela vai forçar 8 pontos de articulação. Se fosse só 3, precisaria ter mais força. É uma Sim. limitação que a gente via aqui nas próteses que a gente fez. Você usou o princípio da alavanca, né? Impressionante. Física pura, hein? Hã? Física pura. Você usou o conceito físico básico, mas que é Apesar de fazer bem interessante. na época de colégio, eu era muito bom em física. Uhum. Vestibular, eu zerava as provas, acertava tudo. Então, inclusive, durante o segundo grau, eu estudei primeiro, segundo, terceiro grau pensando em fazer engenharia. Nossa, Engenharia civil, na verdade, né? Mas era engenharia. civil. Ainda bem que você não fez civil. No último ano, no último minuto mesmo, fazer o vestibular, eu fiz. Foi assim, tirando só um exemplo. Eu fiz vestibular em Viçosa, em Minas Gerais, para engenharia civil. E eu cursei a faculdade em Ilhéus, na Bahia. E Nossa. nessa época, eu estava morando, minha mãe tinha se mudado para lá, eu morei 15 anos na Bahia. Eu sou de Patos, de Minas mesmo, mas morei 15 anos na Bahia e eu fui fazer o vestibular na Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, e lá não tinha nenhuma área de engenharias nessa universidade. A universidade estadual, uma universidade muito boa, mas não tinha nada de engenharia. Vou para veterinária, então. Eu já tinha um irmão que fazia veterinária. Vamos fazer só para testar. Só para testar. Passei nas duas. Caramba. Na hora que eu passei, eu falei, nada me fez ir para Viçosa. Né? Na época era uma faculdade que todo mundo queria ir. Mas nada me fez. Eu falei, vou entregar porque eu tinha que fazer veterinária. Não me arrependo, é uma coisa que eu sou apaixonado ainda. Que bom. É igual eu na fisioterapia. Não largo, eu sou apaixonado pela fisioterapia. Trouxe a engenharia para dentro da fisioterapia, depois que eu cursei, né, a segunda faculdade. Sim. Então, disponibilizar para a gente esse conhecimento é muito bom. Eu agradeço muito mesmo. E vamos continuar conversando agora, né, por essa parceria que você já assinou, professor Edival aí. Já está carimbado. Está animado, isso é muito bom. Vamos continuar trabalhando em cima dessas próteses, porque ficou muito tempo parado com essa pandemia e a gente tem que voltar a desenvolver, né? Isso aí o meu sonho aqui é ter um laboratório de desenvolvimento de tecnologia na área de robótica assistiva.
Quem sabe vamos site começar, né? tecnologia. Não, na verdade, o laboratório nós já temos, Não, né? O peraí, espaço nós o temos. Salesiano tem, eu tô falando o meu laboratório. Ah, Ah, bom. tá certo. Mas é o seguinte, né? Tudo na vida, né? A gente precisa dar os passos, né? E às Exatamente. vezes você tem pessoas, eu conheço pessoas que se deram muito mal nos seus projetos porque às vezes quer antecipar os passos, né? Não pode. No nosso caso nós estamos há vários anos, né? Aí dando alguns passos e tal, e agora eu acredito que estejamos aí num momento propício, né? Em vários sentidos para a gente avançar. E a coisa assim parece que veio que meio que exponencialmente, sabe? Então, eu tenho certeza que. Interessante, hoje eu recebi aquele vídeo que eu te mandei, eu não me lembrava dele, eu tinha até esquecido lá do Exoesqueleto, porque a filha daquela senhora que me mandou o vídeo hoje, ela mandou e eu falei assim, nossa, aí na hora eu pensei assim, que coincidência da natureza, né? Isso, né? A gente hoje tem essa conversa e a Gisele, né? A Gisele que é Gisele fisioterapeuta, mandou pra mim também. né? Ela mandou para mim aquilo e eu chorei, sério mesmo. Eu fiquei emocionado porque eu pensei assim, nossa, que coisa, né? E eu nem respondi. Oi? É um sinal que isso pode dar muito certo. E eu nem respondi a ela, porque o que eu ia falar para você, que eu falei ali no WhatsApp, foi assim, né? Que eu fiquei muito frustrado, né, frustrado porque a gente não conseguiu realmente chegar ainda, né? Um protótipo final que fosse funcional para ela, sabe? Então, assim como, por exemplo, eu enviei para um senhor, né? Duas, entre aspas, né? Duas mãos aí, né? Feito lá na impressora de filamento e tal, e que não funcionou bem, e eu fiquei muito triste, né? Porque você decepciona uma pessoa, né? Sim. Mas então, assim, mas eu acho que faz parte. Então, acho que faz parte desse aprendizado, né? Mas Então, isso que o senhor falou, em questão dessas duas situações, em que a gente não atinge aquele objetivo, né? E acaba uhum, decepcionando. Faz parte. é, Mas eu acho onde a importância da gente desenvolver um projeto nesse sim, nível e não e de início não focar nesse produto final, sabe? sim, Para passar, falar, vamos fazer. Se tiver que fazer 100 protótipos, vamos fazer os 100 protótipos. Em vez de exato, fazer um produto, né? Para, sei lá, vamos fazer o produto e aquele produto vai ser usado. Não, vamos produzir 100, nem que ter uma vez, um mês a gente tem que estar produzindo. Terminou um, já entra no outro. uhum, Chegamos ali naquele objetivo, na hora de chegar ali no produto que realmente atenda, sabe? Que realmente sim. consiga ali não ter esse sentimento mais, né? Bom, Fernando, obrigado, então. Obrigado, professor. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Thiago. Muito obrigado, Thiago. Então, até a Bom, próxima agora. até a próxima, né? Próxima semana. E vou terminar a minha semana muito, muito feliz, né? Muito obrigado aí pela oportunidade que você está nos dando e que nós possamos fazer alguma coisa em conjunto bem bacana aí para ajudar as pessoas, né? Tá bom? Vai ser muito bom. Tá bom, Thiago. Obrigado, então. Um abraço, então. Obrigado, hein? Tchau, tchau.